dia, turminha! Que bom estarmos juntos novamente em mais uma aula. Hoje, na nossa aula de português, nós iremos trabalhar um gênero textual chamado reportagem, que vocês já ouviram falar, com certeza. Mas daremos foco hoje nos elementos deste gênero textual, tá certo? Então, vamos lá! Pronto, gente, tudo organizado, material organizado. Então, vamos dar início à nossa aula, tá bom? Vamos lá. Reportagem. Vamos lá, turminha. Para iniciar aí o nosso assunto, quero que vocês peguem o livro de vocês, por favor, e abram na página 112, tá bom? Vai ter esta reportagem aí com o título Cadela Lilica enfrenta perigos de rodovia para alimentar outros animais. Então, pegue seu livro e acompanhe a leitura que Tia Cida vai fazer da reportagem para vocês. Combinado? Há 3 anos, ela percorre 2 quilômetros para garantir o jantar dos bichos. Moradora em um ferro velho, Lilica divide o espaço até com uma mula. Em meio à sucata de um ferro velho, em São Paulo, descansa um exemplo de solidariedade. A cadela Lilica mora no local e divide o espaço com um cão, um gato, um galo, uma galinha e até uma mula. Todas as noites os bichos têm um jantar garantido, porque Lilica faz a parte dela. Quando a tarde vai embora, a cadela cumpre rigorosamente uma missão. O destino é a casa da professora Lúcia Helena de Souza, que cria 13 cachorros e 30 gatos, todos recolhidos da rua. Depois de servir o jantar da turma, a professora prepara uma marmita para Lilica. Eu percebia que ela comia e ficava olhando para o que tinha na sacola. Aí, uma vizinha disse que dava a impressão de que a cadela queria levar o resto da comida. Aí nós amarramos e ela pegou a sacola e levou. Daquele dia em diante a gente fez isso. Conta Souza. O encontro é pontual. Ocorre sempre por volta das 9h30. A cadela mata a fome, pega a sacolinha com o alimento separado pela professora e segue de volta ao ferro velho. São 2 quilômetros de caminhada na lateral de uma estrada bem movimentada. No escuro, a pista fica ainda mais perigosa. Mas Lilica atravessa com segurança e em poucos minutos chega com o jantar dos outros animais. A catadora Neile Vânia Antônio, que encontrou Lilica abandonada, ainda filhote, na porta do ferro velho, pega a sacola e abre para todos os bichos comerem. O que sobra fica para o café da manhã. A história se repete todos os dias há 3 anos. Dona Neile diz que desde que viu a cadela pela primeira vez, percebeu que ela era diferente. A gente que é humano não faz isso. Algumas pessoas até escondem e não querem dividir o que tem. Ela não. Lilica é um animal excepcional, afirma. Então, gente, que legal, né? Então, aqui é um exemplo de reportagem, tá certo? Nós vamos conhecer agora quais são os elementos que fazem parte de uma reportagem, para a gente poder compreender aí direitinho a reportagem falando sobre Lilica. Combinado? Vamos lá. Conheça o gênero. Então, em uma reportagem, gente, existe aí uma estrutura, tá? A estrutura do meu gênero textual. Em geral, a reportagem ela possui a seguinte estrutura. Eu tenho um título e este título pode também ser chamado de manchete. Então, em uma reportagem, quando eu digo assim, ó, qual o título da minha reportagem? Então, lá, o título da reportagem que eu li para vocês agora era Cadela Lilica enfrenta perigos de rodovia para alimentar outros animais. Então, em uma reportagem, o título também pode ser chamado de manchete, tá certo? Então, se alguém perguntar para você qual a manchete da reportagem, você já sabe que é a mesma coisa que o título. Combinado, turminha? Então, vamos prosseguir. Então,
O título ou manchete é o nome do texto. Deve ser formulada de forma a chamar a atenção, despertar o interesse dos receptores. Consiste, geralmente, em frases de efeito concisas, ok? E o subtítulo? Subtítulo, ele complementa, é uma continuação, uma complementação do título principal. E apresenta mais informações ainda no subtítulo, ainda que breves, sobre o que será encontrado no texto. Esse é o elemento facultativo, esse elemento aí ele é facultativo, ou seja, em uma reportagem não é obrigatório eu ter o título e o subtítulo não, tá? Eu tenho que ter o título, com certeza. Toda reportagem tem que se ter o título ou a manchete. Porém, o subtítulo, ele é facultativo, né? A pessoa que elaborou a reportagem, ela coloca se ela quiser. Ok, turminha? Então, vamos voltar, vamos continuar. Então, vamos avaliar aqui, gente, vamos voltar um pouquinho aqui para o texto, né, para a reportagem que eu trouxe para vocês aqui da cadela Lilica. Então, o título é Cadela Lilica enfrenta perigos de rodovia para alimentar outros animais. Então, aqui está o meu título, tá certo? A manchete da minha reportagem, esse aqui, ó, o título principal. E aí o subtítulo tem, neste caso, essa reportagem tem. Há 3 anos, ela percorre 2 quilômetros para garantir o jato dos bichos. Moradora em um ferro velho, Lica divide o espaço até com uma mula. Então, aqui, gente, está aí o meu subtítulo. Ou seja, no subtítulo é onde se traz mais informações, né? São informações mais detalhadas do que se vai ter na minha, do que é que eu vou encontrar na minha reportagem. Ok? Então, vamos continuar. Lead ou lead. O lead, gente, é muito fácil. O que é o lead? No jornalismo, ou seja, em um texto jornalístico, como a reportagem, a lead é o primeiro parágrafo do texto, tá? E nesse parágrafo são apresentadas as principais informações da matéria, fornecendo um panorama aos receptores. Então, na minha reportagem, o primeiro parágrafo da minha reportagem é chamada de lead, tá certo? Bora voltar lá para a reportagem. Então, este primeiro parágrafo aqui, turminha. Então, turminha, ó, este primeiro parágrafo aqui, ó, todinho, tá? Onde traz as informações que eu disse para vocês, é chamado de lead, tá certo? Então, o lead nada mais é que o primeiro parágrafo da minha reportagem, ok? E o corpo do texto? O que é o corpo do texto, turminha? É o desenvolvimento da minha reportagem. É o elemento do texto que vai reunir todas as informações adquiridas pelo repórter. Pesquisas, as entrevistas, o material. Ao final do corpo do texto, o jornalista deverá ter respondido todas as perguntas relacionadas ao tema abordado, tá? Que nós vamos identificar daqui a pouquinho todos esses elementos na estrutura do meu gênero, combinado? Então, quais foram os elementos que nós vimos até agora? O título, que também pode ser chamado de manchete, o subtítulo, o lead, que é o primeiro parágrafo da minha reportagem, e o corpo do texto, onde eu vou reunir ali todas as informações que devem conter na minha reportagem. O que aconteceu, com quem aconteceu, como aconteceu, tá certo? Então, vamos voltar. Continuando. Características da reportagem. Então, a reportagem é um gênero textual de caráter jornalístico. É parecida com a notícia. Daqui a pouco você vai explicar qual a diferença entre esses dois gêneros, tá? Porém, como se pode ver no exemplo apresentado no livro principal, o texto, ou seja, Cadela Lilica enfrenta perigos de rodovia para alimentar outros animais. A reportagem ela pode ter uma linguagem que transmite opiniões, além de empregar uma linguagem figurada, podendo assimilar-se a textos literários. E aí?
Como é que pode ser a estrutura de uma reportagem? O que é que eu tenho que ter na minha reportagem? O título, o subtítulo, a linguagem, tia Cida. Exatamente. A linguagem vai depender qual o público-alvo a que se destina a minha reportagem. Ok, turminha? Minha reportagem vai ser só para as crianças, então eu tenho que utilizar um tipo de linguagem que atinja ali, que alcance o objetivo, que é para as crianças. Então, eu vou utilizar uma linguagem mais formal ou uma linguagem informal, tá certo? Então, vamos voltar. Então, que elementos aí eu posso ter na minha reportagem? Então, o título, o subtítulo, a linguagem. Eu também posso utilizar imagens e os veículos de comunicação. Veículos de comunicação, tia? Isso. Onde é que eu posso encontrar uma reportagem? Eu posso encontrar uma reportagem na TV, em rádio, jornal, revista. Então, isso é o que são chamados de veículos de comunicação. É onde eu posso encontrar o meu gênero textual, esse tipo de texto. Ok? Então, vamos lá. Qual a diferença aí, gente, entre a reportagem e a notícia? São diferentes, tá bom, gente? A notícia é um fato que acontece imediato, tá? Então, o fato aconteceu, o repórter vai lá e noticia, mesmo com poucas informações sobre o assunto, tá bom? Já a reportagem, ela apresenta informações mais completas, tá bom, gente? Por exemplo, aconteceu um acidente com um piloto da Fórmula 1, tá? Então, imediatamente, o repórter vai lá, cobre aquela notícia, diz que aconteceu um acidente com o piloto, mas por ele não sabe informações detalhadas. Olha já na reportagem. Na reportagem vai contar o que aconteceu, como aconteceu, quando aconteceu, por que o piloto bateu o carro, se foi uma falha técnica ou se foi uma falta de atenção do piloto, se o piloto teve algum trauma, vai até o hospital e ali colhe mais informações, como é que vai ficar o piloto, como é que o estado de saúde, né? Como é que o piloto se encontra em relação ao seu estado de saúde, se foi algo muito grave ou se foi mais leve. Então, na reportagem, vão conter informações mais detalhadas, tá? A diferença entre a notícia e a reportagem é esta, ok, meus amores? A reportagem, ela pode ser enriquecida, né? Enriquecida com alguns recursos. Que recursos, tia Cida? Uma entrevista, eu posso utilizar aí máquinas, fotos, né? Imagens, um computador, tá certo? Então, na minha reportagem, eu posso utilizar aí alguns recursos que vai ajudar a enriquecer melhor a minha reportagem, tá? Então, foi o que nós vimos com relação à reportagem. Quais são os elementos que fazem parte desse gênero? Então, tem o título principal, que também pode ser chamado de manchete. Após o título, eu posso colocar um subtítulo na minha reportagem, tá? Ou um título secundário, pode ser que é a mesma coisa, tá certo? Eu tenho o lead, que é o primeiro parágrafo da minha reportagem, tá? E eu tenho ali o corpo do texto, o corpo da minha reportagem, onde eu vou reunir o máximo de informações, com mais detalhes, né? E aí eu formo a estrutura da minha reportagem, do meu gênero textual. Vamos assistir um vídeo? Então vamos. Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu me chamo Erlerson Breno e hoje eu irei comentar e analisar de forma objetiva o gênero textual reportagem. E eu já quero ressaltar também que a pesquisa para essa aula não foi feita somente por mim. A colega Sâmia Santos me ajudou com várias informações. Enfim, então, você já conhece ou ouviu falar desse gênero? Você sabia que existem diferenças entre a reportagem e a notícia? Não? Pois hoje iremos conhecer um pouquinho sobre esse gênero. Separei essa videoaula em 5 tópicos e o primeiro é: o que é o gênero reportagem? A reportagem nada mais é do que um gênero textual dissertativo e expositivo, tendo como o intuito principal a transmissão de informações, com foco na objetividade. Inclusive, a reportagem está inserida dentro de outro gênero, vamos dizer assim,
que é o gênero jornalístico. E para não confundirem, lembre-se que a reportagem vai além de dar uma simples notícia. Por falar em notícia, vamos pegar um gancho e irmos para o segundo tópico, que é tentar entender as principais diferenças entre reportagem e notícia. Sem sombra de dúvidas, são conteúdos parecidos. Lógico que por estarem inseridos no conteúdo jornalístico, ambas são similares em alguns aspectos. Porém, a notícia é passar uma informação de imediato. Vamos imaginar a seguinte notícia: ônibus capota e deixa vários passageiros gravemente feridos. Essa é a primeira impressão, ou seja, podemos chamá-la de notícia. É então que entra a reportagem, com as apurações dos fatos, em busca de saber os porquês daquele acidente. A reportagem, inclusive, tem um tempo maior do que a notícia para se organizar e elaborar por completo suas informações. Agora vamos para o terceiro tópico, que é: quais são os tipos de reportagens existentes? Bom, temos 3 tipos, sendo a expositiva, interpretativa e a opinativa. A expositiva, aqui os fatos são mostrados de forma simples e objetiva. Tem também a interpretativa, que são compostas por conexões entre os acontecimentos e em cima desses acontecimentos, alguns comentários são apresentados. Lembrando que a interpretação dos fatos fica por conta do receptor. E por último, temos o tipo opinativo. Aqui o repórter tem um pouco mais de participação, como se fosse um livre-arbítrio, entre aspas. Pois aqui ele pode expressar suas ideias numa situação de chuva e alagamento, por exemplo. Além do repórter passar as informações necessárias, ele poderia também expressar suas opiniões. Bom, agora irei comentar sobre o quarto tópico, que é bastante interessante inclusive, que são as principais partes constituintes da reportagem. Resumindo, falarei sobre a estrutura da reportagem. A reportagem é composta por um título, também conhecido como manchete. Esse é o elemento que irá chamar a atenção do leitor, e sempre estão destacados por caixa alta e em negrito. Tem também um subtítulo, que pode ser chamado de título auxiliar. Esse elemento é como se fosse um complemento do título. Inclusive, é opcional este item estar ali. Temos uma estrutura chamada lead, que é a construção do primeiro parágrafo, de forma resumida, com foco em responder as principais questões, sendo elas o que, quem, quando, onde e porquê. E finalmente chegamos ao corpo da mensagem, que é o desenvolvimento completo do texto. Aqui, todas as informações são coletadas e postas na reportagem. E uma outra coisinha também é que dentro da reportagem existe uma estrutura denominada por legendas. Porém, o que seria isso? Bom, nada mais são do que os gráficos, tabelas e desenhos que mostram estatísticas e fatos quando são necessários. E agora, para encerrar essa videoaula, vem o quinto tópico. Aqui irei lhe passar algumas instruções de como fazer uma reportagem de uma forma simples. Seguinte, com o aprendizado de hoje, temos que ter em mente que para fazer uma boa reportagem, temos que apurar as informações necessárias e fazer uma pesquisa ampla dos fatos ocorridos, beleza? Vamos usar um exemplo já citado nesse vídeo, com a seguinte manchete: ônibus capota e deixa vários passageiros gravemente feridos. Sabendo disso, vamos às apurações dos fatos. As principais questões são o estado de embriaguez do motorista, será que ele havia consumido algum tipo de medicamento ou substância química para ocasionar aquele acidente? Outro ponto a ser analisado é a mecânica do transporte. Será que havia falhas em algum mecanismo do ônibus? Ou será que o motorista também tentou desviar de algum animal para que o ônibus chegasse a virar? Imaginemos que a resposta da primeira pergunta é que o motorista estava sob o uso de alguma droga e que a empresa daquele ônibus afirmou que o transporte estava em perfeitas condições. Ah, e observação, não havia nenhum animal nas proximidades do acidente. Então, depois de apurar essas informações, a que conclusão você chegou? E sim, o motivo do acidente foi o motorista. Parabéns caso você tenha acertado. Viu só como fica mais fácil de deduzir e chegar a uma interpretação
quando você entende os porquês dos fatos? Lembre-se que é de suma importância que a sua reportagem tenha um começo atrativo e um desenvolvimento interessante, pois assim você irá conseguir prender o receptor do início até o fim. Então é isso, para você ter chegado até o final dessa videoaula significa que você estava achando interessante. Espero que você realmente tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir e até mais. Pronto, turminha, dando continuidade aos nossos estudos, nós iremos agora, Tia vai explicar a atividade de casa de vocês. Vocês vão produzir aí uma reportagem. Mais fácil, tá? Uma reportagem simples, garanto que vocês vão conseguir. Abram o livro de vocês, vocês já estão com o livro aberto na página 112. Vamos lá que eu vou explicar. Combinado? Continuando, tá? Na seção Hora da Leitura, você lê um conto sobre um visitante inesperado. A história contém fatos fantasiosos, como o visitante ser, na verdade, um viajante no tempo. Mas alguns detalhes da história poderiam ser verdade, como o risco de as árvores deixarem de existir se não preservarmos o ambiente. As árvores são importantes para a nossa sobrevivência na Terra, pois produzem o oxigênio que respiramos. Já pensou se elas desaparecessem? Então, aqui, turminha, é o seguinte, eles pedem, aqui traz uma sugestão, para que vocês possam produzir, criar uma reportagem com o tema o meio ambiente. Mas se você clicar no roteiro, Tia Cida deixou o tema livre, que eu vou explicar bem direitinho, tá certo? Então, você será repórter e produzirá uma reportagem sobre a importância de cuidarmos do meio ambiente. Primeiro, leia a reportagem a seguir sobre a cadela lilica, que foi a leitura que nós fizemos agora há pouco. Então, tia, mas se eu quiser fazer a minha reportagem sobre os cuidados com o meio ambiente, eu posso? Pode. Mas por que eu deixei livre? Tia, se eu quiser fazer uma reportagem sobre o momento que nós estamos vivenciando atualmente, sobre o Covid, eu posso? Pode. Então, quando você clicar no roteiro, vai ter um passo a passo, vai ter algumas questões que vocês vão ter que copiar no caderno. Então, não esquece de clicar lá no roteiro, tá certo? O que é que eu vou explicar aqui? E vai explicar como é que você vai produzir o seu texto, a sua reportagem, tá? Planejando o texto. O que é que eu vou escrever? Uma reportagem. Sobre o quê? Então, o tema é livre. Você vai escolher aí um tema relevante, um tema importante que você acha e que você acha que vai ser fácil para você poder criar sua reportagem. Para quê? Realizar um telejornal com a turma, tá certo? Para quem? Professor e os colegas. Então, na nossa próxima aula, na próxima semana, eu vou dar mais uma explicadinha e vou marcar um dia para a gente apresentar aí, para que vocês possam apresentar a reportagem de vocês, tá certo? Como será a produção? Individual, tá? Será individual porque vocês estão aí em casa. Você precisará ficar atento com alguns pontos necessários para produzir uma boa reportagem, o que deverá trazer respostas para as perguntas a seguir. O que foi que aconteceu? Tá? Então, o que aconteceu? Ah, tia, eu quero escrever. O tema vai ser sobre o vírus Covid. Então, pronto, vai colocar aí o que é que você vai escrever na sua reportagem, um título, quando aconteceu o fato, onde aconteceu, como este fato aconteceu, por que aconteceu e com quem aconteceu. Então, vocês têm que, responder todas essas perguntinhas, né, na sua reportagem. Não é colocando lá uma pergunta, não, gente, tá? É uma forma aqui de direcionar vocês para que vocês não esqueçam nenhum tópico importante do que se deve ter na reportagem de vocês. Combinado? Também é interessante pesquisar uma imagem para ilustrar a sua reportagem. Ah, não. Eu fiz a minha reportagem bem direitinho, falei sobre o Covid, como aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, com quem. E eu resolvi fazer uma imagem para ilustrar a minha reportagem. Pode. Não, eu quero recortar e colar uma imagem. Pode também.
Além dessa organização, você vai precisar estudar e entrevistar pessoas sobre o assunto. Se você quiser, aqui também é algo facultativo, não é obrigatório. Não, mas o meu pai, ele é médico, meu pai é enfermeiro, minha mãe, eu quero fazer uma entrevista. Como está sendo este momento lá no hospital, né? Para que aí você coloca essa parte dessa entrevista, quem você entrevistou e coloca a parte da entrevista na sua reportagem, tá certo? O que aconteceria, então, além dessa organização, você vai precisar estudar, entrevistar pessoas sobre o assunto para enriquecer o seu texto. Ah, tia Cida, eu resolvi fazer a minha reportagem sobre, quero ficar com o tema sobre os cuidados com o meio ambiente. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que você pode ir no Google, pesquisar mais, ler mais sobre o assunto, para que seja mais fácil de você criar o seu textinho, criar a sua reportagem, tá bom? Em seus estudos e entrevistas, busque respostas para os questionamentos a seguir, tá? Então, aqui é se você ficar com o tema meio ambiente, tá certo? Mas se você escolher outro tema, você segue aqui, ó, o comando, o passo a passo do número 1. Tá certo, gente? Ô, tia, e onde eu vou fazer esta reportagem? Então, turminha, escrevendo o texto, você vai, depois que você escolher seu textinho, ver o que é que você vai colocar, escolher o tema sobre o qual você vai escrever, e você ter propriedade sobre o conteúdo, sobre o assunto sobre o qual você vai escrever, após você organizar todos aqueles dados, né, os dados pesquisados, é hora de escrever a sua reportagem. Então, você vai utilizar o anexo 5 da página 137 e 139, tá certo? Para escrever a sua reportagem. Escreva um título centralizado, de forma que apresente a ideia geral da reportagem, tá? Não esqueça. Elabore o primeiro parágrafo, formado por uma breve frase, apresentando o assunto que será reportado. Então, aqui é o lead, lembra? Que o primeiro parágrafo da nossa reportagem é chamado de lead. Escreva o segundo parágrafo com a descrição do assunto, relatando informações que descobriu a respeito do, como aqui um exemplo, desmatamento, tá bom? Escreva um parágrafo sobre como as pessoas podem evitar o desmatamento, ou como as pessoas podem evitar o Covid no seu dia a dia, indicando aí as atitudes que elas podem ajudar e quais são as prejudiciais, ok? Cite ainda como as pessoas podem se informar sobre o assunto. E aí vocês vão transcrever tudo isso lá no anexo 5 da página 137 e 139. Finalize com um parágrafo claro e objetivo. Na produção da sua reportagem, você pode colocar sua opinião sobre o acontecimento de forma clara, sem exageros. Pesquise uma imagem na internet para ilustrar sua reportagem. Se você não tiver como imprimir, não tinha, eu posso desenhar? Você pode desenhar para ilustrar sua reportagem. Ok, turminha. Fácil aí, tranquilo a atividade, né? Tenho certeza que vocês vão dar um show. Então, por hoje, nós vamos finalizar. Clique no roteiro que tem lá mais informações de como você irá produzir o seu textinho, a sua reportagem. Combinado? Fiquem com Deus. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.